Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 temas que ocuparam, o noticiário político das últimas 2 semanas, tá? E a partir desses 3 temas a gente vai fazer uma conexão entre os 3, porque tem um ponto ali que conecta esses 3 temas, tá? Para falar sobre isso aí que eu estou chamando, de um novo salto civilizatório no campo da política de Estado. Tá? Que eu acho que a gente tem que dar no Brasil esse salto, que é o próximo passo civilizatório do Brasil no campo político. Tá? Que a gente tem que fazer isso um dia, senão a gente não vai caminhar. A gente vai ficar a passos de formiga, ou a passos de tartaruga. A gente melhora um pouquinho, daqui a pouco piora de novo, melhora um pouquinho, daqui a pouco piora de novo. A gente nunca chega naquele ponto que é um ponto de razoabilidade, que a partir dali é só ir consertando. Então a gente está longe de chegar nisso ainda e eu vou tentar aqui no final do vídeo, na última parte do vídeo, ponderar o porquê. Tá? E eu acho que esses 3 temas podem ajudar bastante a gente a entender isso. Por quê? Porque um dos temas principais que a gente trabalha aqui nos vídeos do canal, quando a gente fala de política, é o tema do projeto. As diferenças de projeto entre os partidos e entre as linhas políticas, as vertentes políticas do Brasil, direita, esquerda, direita extrema, direita moderada, esquerda extrema. Então os 3 temas são o seguinte, vamos começar. A aprovação da medida provisória que alterou os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas, tá? Esse é o primeiro tema. O segundo tema é o PL do marco temporal, é um projeto de lei que modificou, o que pretende modificar o marco temporal que tem a ver com as terras indígenas também, tá? E o arcabouço fiscal, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses 3 e aí a parte final do vídeo é conectando esses 3 com esse tema do nosso avanço civilizatório aí, que é a única saída que a gente tem de fato para poder caminhar. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre a medida provisória que esvaziou o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério dos Povos Originários, que acabou de ser criado pelo Lula. Tá? Foi feita uma comissão no Congresso que aprovou nessa medida provisória, e essa medida provisória altera as estruturas dos 2 ministérios, do Meio Ambiente, que está na mão da Marina Silva, e dos povos originários, que está na mão da Sônia Guajajara, certo? E essa MP, então, ela fala sobre a estrutura dos ministérios e ela traz alterações relevantes, mas ela ainda tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, tá? Pelos senadores. E o comando desta comissão, esse é um ponto importante, o comando desta comissão está com o deputado Isnaldo Bulhões, do PMDB, de Alagoas, é um partido de direita. Então isso já é um ponto que a gente pode pegar para poder deixar aqui em suspenso para voltar a ele no final do vídeo. Uma coisa importantíssima que as pessoas têm que entender é que a eleição não se faz só com o presidente. Não adianta você botar um presidente de esquerda e um congresso de direita. Por quê? Porque essas comissões elas são fundamentais para aprovar os projetos que vão alavancar, que vão encaminhar, desenvolver os projetos do presidente que você colocou lá, ou não. Então, se você coloca um presidente de esquerda e um congresso de direita, esse congresso de direita vai dificultar o trabalho do presidente. E essas comissões acabam, quando o congresso é de maioria de direita, elas acabam invariavelmente na mão da direita. E o que a direita faz quando ela pega essas comissões? Começa a barganhar. Eu te dou um voto aqui a favor, desde que você me dê uma grana ali na hora de distribuir o dinheiro das emendas. E esse sujeito geralmente não tem projeto, o projeto é um projeto muito mais pessoal do que coletivo, e aí esse dinheiro é desviado e vai para nada. Enfim, isso é um ponto. Tá? E aí, vamos lá, as críticas são as seguintes, eles retiraram do Ministério dos Povos Originários a responsabilidade sobre o reconhecimento e a demarcação das terras indígenas, que vai passar para o Ministério da Justiça.
Dentro do governo Lula, o problema com isso é que isso retira, né, força e simbologia, né, de ação para um ministério que acabou de ser criado e que tem enfim, esse valor aí de colocar os indígenas num ponto de destaque aí no debate político, né? Agora, do ponto de vista pragmático, vamos dizer, isso não afeta tanto porque o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, ele é um cara conectado com o projeto do Lula, né? O problema é se mudar o governo, né? Porque aí você coloca, né? A gente já teve como ministro da Justiça o Sérgio Moro, né? Que é esse pilantra que a gente sabe que é, né? E, enfim, né? Na mão de um Sérgio Moro vai ficar radicalmente diferente do que na mão de um indígena, né? Então, enfim, há que se pensar nessas alterações aí, né? E retiraram do Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade pelo Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, né? Que é um documento público obrigatório para todo tipo de propriedade rural. Isso passa para o Ministério da Gestão, né? E esse documento ajuda a mapear a grilagem de terra e áreas desmatadas, tá? Então, há que se ver isso aí também, porque isso esvazia, né, o poder do Ministério do Meio Ambiente, tá? E o Ministério do Meio Ambiente perdeu também o controle sobre o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que passaram para o Ministério das Cidades. Né? É a mesma questão, né? E a Marina Silva reclamou, foi para a imprensa, né? Foi entrevistada, disse o seguinte: estão depenando o Ministério do Meio Ambiente. O povo brasileiro elegeu o presidente Lula, olha o que ela diz, hein? O povo brasileiro elegeu o presidente Lula, mas parece que o Congresso quer reeditar o governo Bolsonaro. Parece não. É isso aí mesmo. Por quê? Porque o Congresso é de direita, né? Então, não dá para esperar outra coisa. As pressões vão ser muito violentas, né, para poder embargar o máximo possível os projetos do PT, do Lula, da esquerda brasileira, né? Enfim, e aí entra uma questão, tá? Essa comissão, para finalizar essa questão aqui, né, da reestruturação dos ministérios, a gente passar para o segundo ponto, essa comissão teve 18 deputados que votaram, né? 15 votaram a favor das alterações e 3 votaram contra. O curioso é o seguinte nessa questão, né? Como o PT, como partido, né, como liderança, ali, enfim, como grupo, né, articulou para que o projeto passasse, né? Por quê? Porque isso é uma exigência da base, né? Os 3 deputados que votaram contra, os que votaram contra são de direita. O general Mourão, que era o vice do Bolsonaro, né? O tal do Zé Trovão e o Eduardo Girão, né? Então, olha como é que a coisa fica, né, uma lambança, né? Porque deputados de direita votaram contra, né, um projeto que seria bom para a aliança da esquerda, mas fizeram eco a certas exigências da esquerda mais, né, da ala mais à esquerda, né, que criticaram, né, essa medida. Então é curioso você ver, por exemplo, um Glauber Braga falar, né, contra o que é um deputado, né, que tem um trabalho à esquerda lá importante, defender uma tese igual a do general Mourão, né? Tudo, mas essa lambança só existe por conta da composição do Congresso, né? Se o Congresso fosse mais à esquerda, a gente não teria essa disposição bizarra, né? E essas dificuldades de passar as coisas, né? Enfim, e aí essa questão também é séria. O Ciro Gomes já falou várias vezes sobre isso também, sobre essa questão da dificuldade de equacionar o meio ambiente com a economia, né? Porque é isso, né? E a gente tem também o caso lá né, dessa nova plataforma da Petrobras que está sendo avaliada pelo IBAMA, e aí existe essa questão, né? Porque o país tem que se desenvolver economicamente, mas existe a questão da proteção do meio ambiente. E ele cita, né, no livro dele e nas entrevistas 2 exemplos que já aconteceram no Brasil recente que são muito reveladores dessa dificuldade, que são a usina de Belo Monte e a transposição das águas do Rio São Francisco. Foram 2 questões, 2 projetos que foram
enfim, né, demoraram para sair do papel, porque são projetos que trabalham nessas duas frentes, né? Porque o país precisa avançar economicamente e o petróleo ainda é uma questão no mundo, né? E, enfim, tanto é que a gente viu aí nos últimos anos, né, com o PPI, que se a gente não investe na produção local, quem sofre é a população, que começa a pagar mais caro na gasolina, no diesel, no alimento, enfim, né? E porque essa questão de energia limpa é importante, a gente tem que chegar lá, mas não dá para, enfim, né, não dá para abrir mão do desenvolvimento econômico e também não dá para abrir mão do custo de vida para as pessoas, para diminuir o custo de vida, né? E, enfim, ele cita esses dois casos, né? Enfim, vamos continuar acompanhando, tá? E aí, para finalizar, a Gleisi Hoffmann publicou uma nota dizendo que foi muito ruim esse esvaziamento dos ministérios, né? Dizendo que nós estamos diante de uma ofensiva do atraso direitista. Já o Lula deu aval, né? Então, uma questão ambígua aí, né? Mas me parece que a grande ambiguidade aí está justamente na composição do Congresso, tá? Essa é a questão. Vamos lá, e aí o Congresso, agora vamos passar para o segundo ponto, tá? O Congresso votou também o projeto de lei 490, que fala sobre a lei do marco temporal, tá? E aprovou a urgência da votação, 324 votos a 131, certo? O marco temporal, o que é isso? É basicamente o seguinte, né? As terras indígenas são demarcadas pela Constituição, tá? E aí tem gente que defende que, né, geralmente um grupo, que é o grupo dos indígenas e dos ambientalistas, defendem que essa demarcação tem que ser ampliada, né? Já os ruralistas defendem que não, que tem que haver um marco temporal para ela, que é justamente o dia 5 de outubro de 1988, que é o dia da promulgação da Constituição. É basicamente isso, tá? Então, enfim, o marco temporal afirma que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras se estivessem em sua posse já naquele dia, em 88. Tá? Qualquer coisa anterior a isso não entra nesse processo de demarcação, né? A Marina também fez críticas, né? Disse, ó, ninguém constrói, e aí a frase dela é a seguinte: ninguém constrói uma maioria porque tem vontade, a gente constrói quando há condições objetivas para isso. E nesse momento o governo vive, sim, essa dificuldade, né? A dificuldade de compor maioria. Por quê? Por conta da eleição, por conta da composição do Congresso, tá? E a gente vai voltar a isso no final do vídeo, certo? Para finalizar essa questão ainda desse projeto de lei 490, tá? Existem argumentos a favor e argumentos contra. Os argumentos a favor são dos ruralistas, né? Eles dizem: tem muita terra para pouco indígena, né? Segundo a FUNAI, hoje mais de 117 milhões de hectares no Brasil são terras indígenas, isso dá 13,8% do território, né? Esse é um argumento, né, tosco, porque por esse mesmo argumento há que se dizer que a população de ruralistas no centro do Brasil é pequena para o tamanho das terras que eles têm para plantar, né? A população do Brasil no centro-oeste ali, né, e enfim na parte sul do norte ali e tal, é pequena em comparação com o sudeste, com o sul e com o nordeste, né? Então, enfim, esse argumento dos ruralistas ele não é muito coerente, né? Muita terra, como assim, né? Eles também têm muita terra, né? Os maiores estados do Brasil estão ali, né? Mato Grosso, enfim, Goiás, né? E ali em cima o sul do Amazonas e do Pará, né? Entendeu? Então, enfim, não é um bom argumento. Segundo os ruralistas, isso diminuiria a violência. Os indígenas já dizem o contrário, que isso aumentaria a violência, né? Porque isso ia acabar incidindo sobre terras mais antigas, né? E os ruralistas iam se achar no direito de invadir terras antigas, né? E ao mesmo tempo os ruralistas dizem que querem plantar nesses lugares e isso traria desenvolvimento econômico. É a velha discussão, né, do meio ambiente e da economia, que é difícil, né? Enfim, e os argumentos contra, que são dos indígenas e ambientalistas, são, né, de que o marco é inconstitucional, porque a Constituição diz que essas terras são direitos originários, ou seja, né, estão antes mesmo do descobrimento do país, já estavam nas mãos dos indígenas, né? Eles dizem também que isso vai banalizar a violência, né, porque vai abrir ali precedente, né, para que os ruralistas se achem no direito de invadir terras que são grandes demais na perspectiva deles, para os indígenas, né?
E ao mesmo tempo eles dizem também, os indígenas e ambientalistas, que um fato ruim desse caso é que é como se o marco temporal apagasse a história pré-88, né? E ao mesmo tempo isso pode anular também demarcações que já existem, né? E vai dar aval a uma... E aí, para finalizar, o último argumento contra é de que isso vai dar aval a uma economia da destruição, que é substituir florestas por pastos e plantações. Então existe, para além de toda essa questão, né, existe, e da questão política estrito sensu, existe essa questão de que as florestas são importantes para o planeta. Né? Independente do avanço econômico, tem que ter um limite para isso, senão se destrói tudo. Porque foi assim que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Né? E, então o debate é esse. Tá? E aí finalizamos essa segunda questão. E aí tem a questão do arcabouço fiscal. Tá? O arcabouço fiscal, o que é? Ele substitui o teto de gastos, né? Que é essa coisa que a gente já fez aqui vídeo sobre isso, que era uma forma que o governo Temer criou, a direita brasileira criou, para poder engessar o investimento público em infraestrutura, em educação, em saúde, menos nos títulos da dívida pública, que interferem justamente, que tem a ver com o mercado financeiro, que é quem é o grupo de milionários e bilionários do país, que é quem fica dando as cartas para continuar ganhando muito dinheiro às custas do desenvolvimento do país. Né? Por quê? Porque o teto de gastos é isso, engessar investimento público. Tanto é que o Bolsonaro bateu o recorde, né? O recorde para baixo. Né? Foi o pior investimento público da história, né, com o Bolsonaro. Tá? Então, assim, o teto, e aí o Lula diz que o teto exclui os mais pobres do orçamento e engessa o investimento público em infraestrutura, educação, saúde, moradia. Né? E a prova disso é o governo Bolsonaro, né? Que a fome voltou para o país, né? Enfim, a economia foi um fracasso, né? Aumentou o desemprego, o emprego informal, quer dizer, né? Custo de vida, tudo isso que a gente já fez vídeo aqui, né? Com dados, com informações, com fontes, né? E tudo mais, tá? Então, o que é o arcabouço? Eu vou deixar o link aqui para vocês também dessas 3 questões, tá? O arcabouço é receitas, arrecadação versus despesas, né, que são os gastos e investimentos. E aí você também tem uma diferença de projeto, porque normalmente a direita costuma entender certas coisas como educação e saúde como gasto, né, e não como investimento. Então isso já traz uma consequência de defesa de projeto. Né? Se eu entendo que a educação não é um investimento, e sim um gasto, eu vou estabelecer um limite. Se eu entendo que saúde, por exemplo, não é um investimento, é um gasto, eu defendo um limite. E aí, outro exemplo que o Ciro já deu também em entrevista, não importa se nascem 2 milhões de crianças no ano no Brasil. Isso não me dá o direito de gastar dinheiro extra do Estado com a construção de creches, por exemplo. Né? E as crianças ficam sem creche porque tem que seguir o teto de gastos. Né? É um correlato da sua vida privada, você precisa fazer uma operação, não posso fazer porque eu vou furar o teto de gastos aqui, entendeu? Né? Eu não tem como, não posso usar o cartão de crédito, comprar uma coisa em 10 vezes aqui, me endividar, porque meu teto de gastos é R$2.000, o negócio custa 5.000, eu não posso gastar. Então eu não faço a operação, morro. Né? Enfim, ou minimamente tem um problema ali e tal. Né? Então é uma coisa meio... É uma coisa muito fria, né, para uma realidade que que não se sustenta nessa coisa gélida, que é esse pensamento meio que pragmático e meio que retilíneo, né, que quer fechar numa redoma, só pode gastar isso aqui, não gasta mais. A vida não funciona assim. Né? E o Estado menos ainda, porque existem ali certas demandas que a população tem e precisa, e há que, às vezes, você tem que, se endividar. Né? E isso aí acontece em todos os lugares desenvolvidos do mundo. Né? Já falei aqui, a dívida pública do Japão é de mais de 200% do PIB. Né? A nossa está em 80% e toda a direita fica, reclama no moralismo fiscal, de conversa fiada deles. Né? Agora vai ver como é que é o estilo de vida do japonês. Né?
do ponto de vista ali de uma estrutura de serviços, né, de qualidade de vida, de bem-estar social, né? Então, essa relação dívida e, né, isso, tá, e saúde social, isso não se sustenta, essa tese da direita, né? Então, enfim, o objetivo do arcabouço fiscal, para a gente finalizar aqui e partir para a reflexão final do vídeo, é controlar os gastos públicos e a dívida pública, né? Só que isso abre espaço para a direita ficar defendendo o Estado mínimo, né? E etc e tal. E por isso que é bom, né, a gente ir modificando, tá? Agora, para finalizar, né, o Congresso acabou gerando, porque o relator desse projeto, do arcabouço fiscal, ele também não é de esquerda, ele é do PP, né? Mais uma questão que a gente vai trazer aqui no final do vídeo, tá? Que já está chegando. E aí teve mudanças, né? Então o aumento de despesas vai ser equivalente a 70% do aumento de receitas acima da inflação. Porém, haverá um piso de 0,6% e um teto de crescimento de 2,5% real ao ano. Tá? Isso significa que se a receita subir, pode gastar. Se não subir, não pode. Cai nesse problema aí da maternidade que eu falei, da creche, né? Enfim, é uma gente com pensamento de robô, né? E a vida não é feita de robôs só, né? A vida é feita de seres humanos, de vidas ali que estão em jogo, né? Enfim, pessoal, então, qual é a reflexão que se faz a partir disso? Qual é que a gente pode fazer, tá? A gente falou do marco zero, né, do arcabouço fiscal e da reestruturação dos ministérios. Tudo isso tem a ver com projetos. Os projetos têm a ver com os deputados. Os deputados, eles fazem parte de partidos. E esses partidos têm linhas de pensamento ideológicas. Uns à direita, outros à esquerda. E aí, eu fui fazer uma pesquisa no resultado final da eleição. Tá? Vamos ver os números? Olha só. O Lula foi eleito com 51% dos votos a 49%, né? Uma diferença pequena ali, 2 milhões de votos, mais ou menos. Ele teve 60.345.999 votos. E o Bolsonaro teve 58.206.354 votos. Tá? 2 milhões e 100 mil, né? A diferença, mais ou menos. E aí eu fui fazer uma pesquisa nos votos para deputado. Certo? Por quê? A gente tem basicamente 2, 4, 6, 7 partidos de esquerda, né? Até o Vanderlei Luxemburgo chamava, né, falava que o Odivan era zagueiro, né? Então, esquerda mesmo, né? A gente tem o PSOL, tem a Rede, tem o PT, o PCdoB, o PV, o PDT e o PSB, certo? Esses partidos todos elegeram 128 deputados e a Câmara tem 513. Ou seja, a esquerda teve 24,95% de deputados eleitos, certo? Existe o caso aqui do Avante, né, que é o partido do Janones, que é um cara que defende o Lula todo dia, né, um grande parceiro do Lula ali, mas o Avante é um partido estranho, porque ele votou 82% das medidas do Bolsonaro, o Avante votou a favor, porque ele era a base do Bolsonaro. E aí ele partiu para agora virou base do Lula. Então é um partido que a gente, né, não dá para dizer que ele é de esquerda, né? Mas ele está na base do governo, só que isso, né, não caracteriza de fato o partido como esquerda, porque tem as alianças, né? Então vamos tirar o Avante desse cálculo, certo? A gente tem, então, 128 deputados eleitos de esquerda, certo? O que dá 24,95% dos deputados. O Lula teve 51% dos votos. Isso significa que o Lula ganhou com 60 milhões de votos e teve deputados de esquerda eleitos por 28 milhões de votos. Ou seja, olha só, esse número aqui é o fundamental para entender o que eu quero dizer com o vídeo, tá? 32.189.448 pessoas votaram no Lula para presidente e num deputado de direita. 32 milhões de pessoas fizeram isso. Então, quando você faz isso, se você fez isso,
você na verdade está criando um problema para o Lula. Né? Porque se você está conectado com um projeto de esquerda para presidente, se você vota no Lula, vota no PT para presidente, né, você não pode votar num candidato de direita para o Senado. Pela lógica. Por que que não? Né? Porque se você fizer isso, você vai estar dizendo para o Lula ali, ó, Lula, eu quero que você governe, mas eu vou trazer problema para você aqui, entendeu? Sem perceber, porque a maioria das pessoas faz isso sem perceber, né? E esse é o nosso próximo passo civilizatório. É perceber isso. Porque do ponto de vista, historicamente, né, nos últimos 20 anos, né, 21 anos, né, desde a primeira vitória do Lula, o brasileiro parece que já percebeu, aos trancos e barrancos ali, que a direita não tem projeto para o país. Né? A gente teve esse, né, vamos dizer assim, esse tropeço aí com o Bolsonaro, né, que foi eleito, né, nessas condições bizarras que a gente viveu no Brasil. Hoje, inclusive, eu vou fazer vídeo agora, né, no início do mês de junho, sobre os 10 anos das manifestações de 2013, tá? Enfim, Bolsonaro foi eleito aí, né, nessa coisa bizarra, nesse cenário estranho que a gente viveu, mas isso foi um acidente, né, e ao mesmo tempo fruto de um golpe. Porque do ponto de vista do debate, da comparação de números, né, o brasileiro já entendeu que no executivo quem tem projeto é a esquerda. Né? Agora o próximo passo é o brasileiro perceber que se ele coloca a esquerda no executivo, mas não coloca essa hegemonia no Congresso também, o país não caminha. O país não anda, ou anda a passos de tartaruga. Você aprova um projeto aqui, mas aí você é travado ali, lá, cheio de travas, né? Porque é isso, o arcabouço fiscal é o melhor exemplo disso, né? Ele visa substituir o teto de gastos, que é uma medida de rico para sustentar o orçamento na mão deles, né? E aí isso impede investimento público, impede, né, geração de emprego, impede, enfim, investimento em educação, saúde, que eram demandas das manifestações de 2013, né? E aí você trava o governo, você algema o governo, engessa, né, que é a palavra que o Lula usou para criticar o teto de gastos. Então aí o PT consegue vencer a eleição, né, suado ali, né, e sugere uma modificação para um arcabouço fiscal novo que acabe com essa conversa fiada de não ter investimento público. Não pode. País nenhum no mundo se desenvolve assim, né? Deixar na mão do mercado não funciona. Isso aí é mito, né? Mito de neoliberalzinho, tipo Constantino. Essa gente que não estuda direito fica aí reproduzindo besteira, né? E aí, só que se você coloca um congresso de direita, né, esse projeto ele é sugerido, mas ele tem que passar pelo Congresso. E o Congresso ou barra ou amputa ali uma perna do projeto, corta um pedaço e vai adaptando para manter o atraso, né, na mão deles e o dinheiro público na mão deles, né? Esse é o nosso próximo passo civilizatório, entender que o Congresso tem que ser de maioria de esquerda no Brasil, porque é a esquerda que tem projeto para o Estado. A direita não tem. A direita é um bando de gente com um projeto pessoal, né? Enfim, e o porquê que existe essa diferença entre o projeto pessoal na direita e o projeto coletivo na esquerda, eu vou fazer isso para o próximo vídeo, tá? Os próximos 2 vídeos vão ter a ver com isso também, com essa questão das diferenças de projeto e com a coisa do voto de protesto, também que eu acho importante pensar isso. Mas o fato é que o nosso próximo passo civilizatório é entender que não é possível você colocar um presidente com 51% de votos à esquerda e colocar só 25% de deputados para ajudar ele. Né? 32 milhões de pessoas contribuíram para o Lula estar passando por esses problemas aí agora. Né? E essas pessoas têm que repensar isso para poder votar melhor na próxima eleição. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje aí, a nossa reflexão aqui sobre o que a gente tem que fazer para caminhar como país, tá? No âmbito da política de Estado. Beleza? E a gente volta no próximo vídeo aí para conversar mais. Beleza? Tamo junto. Fui.